Até observando o monitor de secas, né, que é o responsável por observar como é que está a situação da seca no Nordeste, já diminuiu bastante. Ainda existe, obviamente, mas está ali em seca leve. Em relação à Fortaleza, tem ainda a previsão de chuva, como o Alisson já disse, pode apertar em alguns momentos do dia com máxima de 31 graus. Essa chuva em Fortaleza tem a ver com a Zecite, zona de convergência intertropical. Ela é a responsável por trazer toda a chuva para o norte nordestino. Ela não está tão forte assim, tanto é que em Fortaleza choveu até agora, em março, um quarto da média para o mês. E sabe qual é a média? Aí é muita chuva, 350 milímetros. Choveu quase 100 milímetros. A gente vai acompanhando e vai contando tudo para vocês. Falando sobre chuva, onde choveu muito nas últimas 24 horas? Justamente em São Luís, 134 milímetros. Por quê? A Zecite, zona de convergência intertropical, está mais próxima do Maranhão. Por isso choveu bastante por lá. Piauí também, Luzilândia, com 124 milímetros. Mesma situação em Bela Vista do Maranhão, com 85 milímetros. Choveu também em Angra dos Reis, Rio, 82 milímetros, e ontem estava realmente na rota do temporal. Como o verão está terminando, a gente vai começar a contar para vocês o que aconteceu nesse verão e aos poucos já dizendo também o que esperar para o outono. Interessante esse recorte aqui de Porto Alegre, Koba, porque mostra exatamente a situação lá complicada em relação à chuva. Em dezembro choveu acima da média, em janeiro principalmente, mas, desculpa, em janeiro choveu abaixo da média, em janeiro choveu acima menos, da média. É isso. Aí em janeiro deu uma sim. equilibrada. E aí, olha só em fevereiro, só 28 milímetros, né? E agora em março também. É por isso que 116 cidades ainda estão em situação de emergência por causa ali da estiagem. Tem a ver com a Laninha, ela não permitiu que o jato polar trouxesse frentes frias e consequentemente, chuva para a região sul. Aqui em São Paulo também não choveu tanto assim não, viu, no verão. Em dezembro choveu acima da média, mas olha em janeiro, já abaixo, assim como fevereiro e agora em março também. Claro que você pode me perguntar, e o Cantareira? E o Cantareira? Cantareira está com 51% de capacidade. Não está numa situação muito complicada, mas no ano passado, nesse mesmo período, estava com 62%. Seria o ideal, terminar o período chuvoso acima dos 60%, para então a gente começar o período seco, que aí é o problema. Vamos para a nossa imagem ao vivo de São Paulo? Hoje em São Paulo, temos aí algumas nuvens, está vendo? O tempo vai estar abafado hoje à tarde, máxima de 30 graus. E pode escapar aquela chuva à tarde, aquela que cai num canto e no outro não. Isso vale também para você que está no Rio de Janeiro, tá? Em parte de Minas Gerais. Tempo firme no centro-norte do estado de Minas e no Espírito Santo. E vale para Bahia também, até a chegada ali a Pernambuco. O Alisson falou que no Ceará vai para o interior, né? Para o interior, do Ceará. As áreas de instabilidade estão chegando até o interior, né? Falando sobre chuva, chuva hoje espalhada por grande país, como eu tinha, por parte do país, como eu tinha falado já no início do Hora 1. Em todo o norte, centro-oeste, sudeste e no sul também. Vamos acompanhar, porque essa baixa pressão ela vai ganhar força. É ela que vai trazer o temporal previsto para a região ali da fronteira oeste. As mínimas previstas para hoje, 20 para você que está em Porto Alegre, até mais quente que aqui em São Paulo, 21 no Rio, 23 em Cuiabá, 24 ali em São Luís. Daqui a pouco eu trago as máximas e mais imagens para vocês e, claro, um pouquinho no próximo bloco do outono. Tá certo. E a Jaqueline Brasil chegando aqui, eu fiquei tão chocado que até me atrapalhei, já que desculpa. Lógico. Realmente a situação em vários estados, principalmente no Rio Grande do Sul, eu tenho parentes que moram lá, me relatam a situação. A situação é dramática no sul do país, né? Em vários lugares, aqui em São Paulo, mas lá no sul do país os números relativamente à população são muito dramáticos. Pô, é importante você falar isso, porque não é brincadeira, né? Você que está assistindo agora a Hora 1, a gente está mostrando, é claro que cansa, é uma notícia muito triste, mas é verdadeira. Você precisa fazer a sua parte. Os hospitais estão lotados e é exatamente isso que o Koba está falando. Você ficou doente, não tem vaga para você passar ao médico. Qualquer dor que você sentir vai ser perigoso, vai ser complicado, né? Bom, vamos lá, vamos à nossa previsão do tempo. O que esperar do outono, Jaque? O que esperar do outono? O outono que vai começar no sábado, dia 20 de março, exatamente às 6h38. Vem aí o outono. Primeira pergunta, você gosta de outono? Eu gosto.
Acho uma estação linda. É linda, né? A transição do verão para o inverno, tem muita gente que gosta. Eu gosto de algumas características do outono, principalmente no meio da tarde, quando tem aquele sol gostoso, sabe aquele sol que você fica ali, mas também o ar fica seco. Vamos falar sobre isso nos próximos dias, quais são as características e as consequências também, inclusive para você cuidar da sua saúde, porque agora que começa o período seco em grande parte do país. Justamente porque nós temos alguns sistemas que, neste momento, no verão, estão funcionando e eles vão embora, vão tirar férias para outros sistemas trabalharem durante o outono. Para a gente entender essa diferença, enquanto no período chuvoso, durante o verão, a gente tinha firmemente trabalhando aqui com a gente a baixa pressão, também a frente fria, o corredor de umidade, quantas vezes falamos sobre os rios voadores e até mesmo as ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul. Todos esses sistemas vão tirar férias, vão voltar só depois. Agora, a partir do outono, nós teremos principalmente asas. Eu vou te perguntar isso várias vezes. Asas, que é a alta subtropical do Atlântico Sul. É uma alta pressão que sempre está no Atlântico, mas ela vai ficar mais próxima da gente. Esse sistema vai ser responsável por criar os bloqueios atmosféricos. Esses bloqueios atmosféricos, vamos falar sobre muito isso, não vai permitir chegada de frente fria. E é quando a gente tem aquele tempo muito seco, a umidade relativa do ar caindo, a amplitude térmica muito alta. Dias começando com a temperatura bem baixa, a gente vai chegar aqui batendo o dente às vezes na madrugada e aí depois a temperatura subindo bastante. Não, dependendo aí da sensação na pele. E no Nordeste, a Zecite vai embora e as ondas de leste vão trazer a chuva para o leste nordestino. Estou só fazendo um resumo para a gente entender. É claro que nos próximos dias vamos contar tudo em detalhes. Além disso, a Laninha, ela está se enfraquecendo, em abril já vai embora, então estaremos num período de neutralidade, o que significa que não teremos grandes excessos, não vai fazer muito frio nem muito calor, mas já digo que o grande destaque vai ser a chuva abaixo da média, principalmente para o centro-sul. Sul do país que já está sofrendo, vai chover menos ainda, tá? O que temos para hoje? Chuva em parte do país, atenção você que está no norte e no centro-oeste. Vamos dar um pulinho em Brasília, porque Brasília hoje tem risco de temporal. Temos imagens ao vivo, não chove nesse momento, máxima de 30 graus, nesse momento faz 20. Voltando para o nosso mapa, pode chover forte em Goiânia, em Rio Branco e também em Manaus. E em alguns pontos do sudeste, aqui em São Paulo, mais isolada essa chuva, também no Rio. E no sul, atenção, porque na fronteira oeste há risco de temporal por causa dessa baixa pressão. Por um outro lado, temos a umidade relativa do ar caindo bastante. No centro-sul, antes da chuva chegar, no meio da tarde, atenção, e também em Minas Gerais, como no interior do Nordeste, a umidade bem baixa. Por exemplo, em Petrolina, Pernambuco, Jequié, Bahia, Montes Claros, em Minas Gerais. Para a gente finalizar, em Florianópolis hoje, máxima de 30, com chuva, não tão volumosa assim. Mesma previsão para São Paulo também com 30, Rio de Janeiro 32 e menos chuva ainda.